Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de entregar esse conteúdo, é claro, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo aqui. Claro, também vou te fazer o convite para participar aqui do nosso canal no Telegram. Lá a gente vai também compartilhar algumas informações exclusivas. Por isso, vem fazer parte conosco lá do nosso canal, escaneando esse QR Code ou através do link que está fixado aí na descrição. Agora sim, deixa o teu like e vamos embora para o nosso conteúdo. Esses 6 projetos que a gente vai trazer aqui, todos eles são projetos muito baratos. Tá? 6 projetos que são baratos, ou seja, todos eles estão custando abaixo de $1 bilhão. E aí, num ciclo de alta, muito provavelmente vão entregar um risco-recompensa bem interessante. E aí cabe a você também avaliar os riscos. Então, a Star Network, nosso primeiro projeto que a gente traz aqui para vocês, 300 milhões no seu valor de mercado. Qual é o risco aí dentro da Star Network? Qual é o maior perigo? Está aqui, ó. Esse é o maior desafio da Astar, certo? Por quê? O supply dela é inflacionário. Atualmente a gente vai bater ali no limite total de 700 bilhões, mas depois serão cunhadas aí novas moedas. Temos aí no circulante cerca de 4 bilhões já de tokens. Existe uma quantidade interessante presa já dentro dos protocolos da Astar, que inclusive, na minha opinião, a gente até pode ver uma deflação dentro desse circulante. Por quê? Muito provavelmente, o ecossistema da Astar ainda é muito pequeno, né? Eu acho que não tem 30 dApps, 30 aplicativos descentralizados. Mas o objetivo da Astar Network é ser uma multi-chain. Te explicando rapidamente isso. A multi-chain ela vai proporcionar comunicação entre outras blockchains diferente de uma ponte. Uma ponte ela vai ligar uma blockchain a outra. A multi-chain ela é um blockchain que vai fazer a interligação de diversos protocolos através de uma máquina específica. E nesta máquina específica, por exemplo, vamos supor que tu seja um construtor, um desenvolvedor em cima da Astar Network. Tu pode, por exemplo, colocar o teu protocolo dentro do Ethereum sem ter que fazer a construção de um novo projeto para o Ethereum. Hoje, a Astar Network já está em testes públicos dentro de uma rede, eu não lembro o nome da rede agora específico, e ela está testando o seu XCM. O que é o XCM? XCM nada mais é do que o Cross-Chain Virtual Machine, né? A máquina virtual da Cross-Chain, que nesse caso é o da Astar Network. Ela vai conseguir ligar o WASM, que é um modelo de construção, em cima, aliás, que é um modelo de blockchain em cima da máquina virtual do Ethereum. Então a gente vai ter a interligação de diversos protocolos através da Astar Network e isso vai demandar muito a STR, a criptomoeda. É muito provável que a gente veja um crescimento exponencial desse ecossistema. A gente já está vendo protocolos que estão dentro do universo da blockchain. Dentro da infraestrutura Polkadot, como por exemplo Moonbeam, ou até mesmo, inclusive, Bifrost Native Coin, a Acala já se conecta com a Astar Network e diversos outros projetos do Polkadot vão precisar utilizar a Astar Network e isso vai demandar muito a STR. A gente pode ver uma construção elevada, e eu acredito que acontecerá, de vários dApps. Esses dApps, para serem construídos, eles precisam stakear o token de ASTR e nisso a gente pode ver uma redução, inclusive, significativa deste supply. Particularmente, já venho falando isso desde o ano passado, quando a Astar Network não era a primeira do ranking da Polkadot, né? Hoje ela é a primeira do ranking do Polkadot, na verdade, e ganhou a posição contra a Acala e ganhou a posição contra a Moonbeam também. Acredito que ela vai continuar se consolidando muito mais, porque eu vejo esse projeto como a espinha dorsal, o sistema nervoso central que a gente tem para interligar o principal objetivo do Polkadot, que é trazer uma excelente comunicação nas primeiras camadas que estão dentro desse ecossistema. Por isso, esse projeto é tão interessante, só que ele ainda é muito novo. Segundo ponto, o ecossistema dele ainda é pequeno. Terceiro ponto, precisamos ficar atentos à emissão de novos tokens através do seu supply, que é, sim, inflacionário.
Então fica aí para vocês aqui o nosso primeiro projeto. Segundo projeto que eu vou trazer aqui para vocês é um projeto que a gente já falou algumas vezes. Já citei que esse projeto eu tenho a perspectiva de que ele deve entregar ainda para os valores que ele está prestes a chegar em torno de 1.500, quem sabe até 2.000% de valorização. E vamos então entender aí um pouco mais desse protocolo. A Immutable X está valendo hoje 92 centavos. Desafio da Immutable X, ela também tem um supply bem inflacionário ainda, só que ela tem uma emissão limitada a apenas 2 bilhões de tokens. Depois disso, ela não emite mais tokens, chegando ao máximo aí desse valor. Atualmente temos aí quase 40% dos tokens em circulação, 793 milhões, com exatidão seria ali cerca de 800 milhões de tokens no seu circulante. Tem muito token para entrar no mercado, mas esses tokens ainda vão seguir uma escala linear de liberação de aproximadamente 48 meses. Salvo engano, vai dar ainda mais 3 anos para frente, tá? Bom, market cap dela é interessante, 738 milhões, já é um ativo bem consolidado, segunda camada do Ethereum, que inclusive tem levado projetos de jogos, tem tirado projetos de jogos da Polygon para levar para a sua primeira, e também do Ethereum. Ela consegue ter taxas mais interessantes do que a própria Polygon e consegue fazer movimentações ainda mais rápidas. Para projetos gameplay ou para NFTs, isso pode ser bem interessante. Maior desafio da Immutable X. Primeiro, ainda tem um ecossistema pequeno, contudo, com um grande potencial realmente aí de crescimento. Então seria um ativo para também nós ficarmos atentos. Immutable X, aí o nosso segundo projeto trazido para vocês hoje. Terceiro projeto que eu vou trazer agora é um projeto que a gente falou poucas vezes aqui no canal. Ele começou a se destacar um pouco mais agora por conta do setor de inteligência artificial. Não necessariamente é um protocolo de inteligência artificial, mas está muito mais ligado ali ao setor de Big Data, né, de gestão de dados, e também é uma rede voltada para privacidade. Esse modelo de blockchain é um segmento que pode também ter uma alta demanda, privacidade, aliás, não é que pode, terá uma alta demanda no futuro relativamente próximo. Inclusive, existem algumas outras atualizações que depois eu vou trazer dentro do próprio ecossistema Ethereum, que são bem interessantes quanto ao quesito de privacidade. Esse protocolo é uma das parachains da Polkadot, a Fala Network, tem aí apenas 80 milhões de dólares no seu valor de mercado. É um protocolo ainda muito pequeno, contudo, com um supply que começa a ficar cada vez mais interessante, isso porque a sua emissão já passa aí dos 45%, com um hard cap ali também de emissão a 1 bilhão de tokens. Bom, esse projeto, ele vai te trazer um risco um pouco maior por conta do valor dele de mercado. Do mesmo jeito que esse projeto, por exemplo, para fazer, abre aspas, 1000% é relativamente fácil, porque, cara, 800 milhões no mercado que hoje vale 1 trilhão, não é, vamos, nessa perspectiva, não é relativamente tão difícil de ser alcançado, né? Contudo, é um projeto que nós precisamos também ficar de olho, porque te traz um risco também de derretimento. Porém, também, terceiro ponto, é um projeto muito novo e, como eu já disse, é uma parachain da Polkadot. Acredito que esse ecossistema, como um todo, o ecossistema Polkadot, tem aí um potencial, tá, de trazer muita valorização. Dom, já está inserido nas melhores corretoras que nós temos no mercado, como o Kraken, como a Binance, além de Huobi, Gate.io e até mesmo na OKX. Enfim, seria um protocolo, na minha opinião, para você também ficar atento. Apenas 80 milhões de dólares aí no seu valor de mercado, um ativo que, na minha opinião, pode também passar aí do market cap da casa dos 80 milhões de dólares, ou seja, te daria ali, perdão, dos 800 milhões de dólares. Está valendo 17 centavos e meio. O topo histórico desse ativo, ele chega a alcançar uma máxima de $1,20. Então sim, né, ele teria ali, para os valores atuais, quase 18 centavos, o potencial de bater esse topo histórico e alcançar pelo menos 1000% de valorização. Acredito que haja potencial para isso. Se, óbvio, no percurso desse projeto, do desenvolvimento, não acontecer nada de extremamente grave, como, sei lá, um ataque hack ou alguma coisa que não dá para necessariamente prever com antecedência. Um ponto também muito interessante
esse projeto também já tem conexão com a própria Astar Network, e uma coisa que até ressalto aqui, a Astar Foundation, que é obviamente a fundação por trás da Astar Network, não deixa todo o protocolo da Polkadot se integrar ao Astar Network. Por quê? Porque eles têm meio que uma política contra golpes dentro do Polkadot. Por quê? Dentro da Web3 Foundation, que é a fundação por trás do ecossistema Polkadot, houve um tempo onde todo mundo chegava querendo participar dos leilões, angariava fundo e depois passava um puxão de tapete, um rug pull no projeto e depois desaparecia. Hoje, né, a Astar Foundation, tem essa preocupação, e aí, inclusive junto com uma pool de Astar, eu acho que é Moonbeam, a Kali tem um outro projeto, salvo engano é a Crush, que eles meio que ficam monitorando possíveis projetos fraudes, e aí um dos casos a Fala Network, bom, nesse caso passou dentro do crivo aí da Astar Foundation. Lembrando que recentemente a Astar também, ano passado, acho que foi setembro, novembro, não lembro de cabeça, outubro, sei lá, já na reta final do ano de 2022, a Astar foi autorizada a ser negociada dentro da Binance US, dentro da Binance norte-americana. Lá não pode ser oferecido qualquer tipo de protocolo, você tem que passar por uma série de requisitos antes mesmo de chegar lá, e foi inclusive a primeira parachain da Polkadot que conseguiu isso. Fica aí então o nosso terceiro projeto para vocês. Se esse conteúdo para você tá interessante, deixa o teu like aí, ou se ficou alguma dúvida até esse exato momento, manda aí através dos comentários para que a gente possa saber aí qual dúvida que você está tendo neste exato momento. Turma, a gente está passando de fato por um momento, já falei isso aqui diversas vezes no canal, por um movimento que nós podemos dizer que é um movimento de hype que está sendo gerado por conta do ChatGPT. Esse hype quer dizer que os ativos de inteligência artificial não têm fundamento? Não, os ativos de inteligência artificial ainda vão crescer muito, mas entenda, toda vez que surge um movimento de hype no mercado, relembro para vocês, finanças descentralizadas lá em 2017 a 2019, em 2021 ou 2020/2021, os Play to Earn, os NFTs, e também em 2021, por conta do Facebook mudando o nome para Meta, o metaverso. Nós tivemos um setor de hype. E agora a Microsoft comprando, na verdade, investindo bilhões de dólares no ChatGPT, a revolução que é o próprio ChatGPT, uma ferramenta incrível, traz uma onda de hype gigantesco para dentro do mercado cripto. Isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Contudo, não quer dizer que somente existirá o hype e nada mais além disso. Existem projetos fundamentados que são muito interessantes. Nesse caso, como a gente já fez um vídeo explicando um pouco mais sobre a AGIX, sobre a SDAO, né? Inclusive fizemos hoje de manhã também uma explicação sobre a própria Lunity, né? O projeto como um todo, eu decidi, porque, acabei de falar desses protocolos, colocar esses protocolos aqui de novo não faria muito sentido, né? Mas tem um projeto de inteligência que está, na verdade, ligado a blockchain e inteligência artificial que me chama bastante atenção e que eu acredito que ele pode sim trazer retornos interessantes, que é o Ocean Protocol. O Ocean Protocol, os maiores desafios que esse projeto tem. Primeiro, o ecossistema dessa plataforma ainda é muito pequeno. Tá? Um projeto que, inclusive, vou até abrir aqui o tempo todo, ele já tem um tempo de mercado até interessante, ele entra para o mercado ali a partir da metade de 2019, fez um movimento muito expressivo no topo histórico de 2021, foi buscar lá a onda de $1,75, quebrou com o mercado, em 2022 no final de 2021 para a virada de 2022 fez outro movimento, depois realizou bastante. Chegou a inclusive fazer realizações, mas não realizou, por exemplo, os 90% que quase todas as altcoins realizam. Hoje vai chegando aí a média de 43 centavos. Bom, nos últimos dias tem surfado também uma onda de hype aí, bem interessante, né? Foi buscar ali quase 60 centavos aí nesse movimento, entregando inclusive valorizações acima dos 400% para o fundo desse ativo, né? Nos últimos dias vem fazendo uma performance até interessante antes da quebra do mercado que a gente está tendo agora
pontualmente. Bom, market cap dela é de 269 milhões de dólares, tá? Esse projeto já tem quase 50% dos seus tokens em circulação, só que uma coisa que me chama a atenção, o supply circulante está batendo direto com o supply total, tá? Então, isso aqui é um ponto que me chama a atenção porque eu não necessariamente sei como está a alocação desses protocolos. O Ocean Protocol, só para te explicar de forma resumida, é uma plataforma muito mais voltada para transações, utilizando, obviamente, as finanças descentralizadas, através digamos que de uma otimização da plataforma do próprio Ethereum. Esse ativo, na minha opinião, ainda é barato, tem potencial para passar do seu próprio topo histórico, inclusive acredito que ela pode chegar a uma média aí de 4 dólares, fazendo também cerca de 1000% de valorização. Aliás, o setor de o setor de inteligência artificial, só para deixar isso claro, é um setor que ele ainda é muito barato, mesmo chegando a 4 bilhões de dólares. Esse setor, em dezembro, valia menos de 1 bilhão. Está chegando aí a 4 bilhões de dólares, temos aí um espaço até interessante ainda de crescimento para toda a área, né? Em resumo, o Ocean Protocolo, ele vai basicamente monetizar a transação através as transferências de dados meio que são monetizadas dentro da própria rede. Acredito que seja uma proposta muito inovadora, contudo, ainda é um ecossistema que precisa ser muito bem desenvolvido e esse talvez seja o maior risco, muito maior do que a questão mesmo de supply da Ocean Protocol. Bom, um outro projeto que eu disse que ia trazer aqui e mais detalhes, a gente já fez até alguns vídeos, falamos sobre ele em alguns vídeos também, sobre ativos promissor. Espero que você tenha parado já de alguma forma para estudar ele, porque na minha opinião ainda está muito barato, apesar do seguinte, esse ativo ele pode sofrer sanção, e segundo ponto a gente não sabe quem está por trás desse protocolo, que é o Gains Network, tá? Gains Network tá valendo aí cerca de 191 milhões de dólares, na minha opinião, é muito barato. Recentemente ele fez um movimento, inclusive, que chegou aí ao seu topo histórico lá em 7 dólares e 90 centavos. Está em pouquíssimos lugares por enquanto, tá? Basicamente aí dentro da Uniswap, agora foi para Gate.io. Começou a aparecer aí na KeepSwap, que é uma DEX da Polygon, e na BitGet, na Maxi. Há pouquíssimo tempo atrás ele só estava basicamente em corretoras descentralizadas. Quando esse ativo começar a ir parar dentro de corretoras maiores, nós veremos possivelmente um crescimento até exponencial. Risco desse projeto, não sabemos quem está por trás dele e nem se pode acontecer algum tipo de puxão de tapete. Contudo, é uma plataforma muito interessante dentro da infraestrutura da Polygon e se a gente desconsiderar esse risco, obviamente não é que é para você esquecer, né? Mas se a gente tirar ele do balanço, tem um potencial muito promissor e inclusive é uma plataforma que vem ganhando muito espaço no DeFi aí da infraestrutura da Polygon. Então valeria a pena você também ficar atento, até porque a Polygon hoje, dentro das segundas camadas do Ethereum, é a segunda maior blockchain, ficando atrás somente da Arbitrum. Um terceiro ponto é que recentemente a Polygon conseguiu bater o número inclusive de transações do próprio Ethereum. Então é um fator que nós precisamos estar atentos e isso pode, óbvio, trazer um tipo de movimento bem interessante para o setor de finanças descentralizadas e a Gains Network seria um ativo que poderia se beneficiar muito bem com isso. O último ativo, para a gente fechar nossa lista de 6 projetos, eu diria que esse projeto, eu não posso dizer o que você deve comprar ou o que você não deve comprar, mas na minha opinião é um dos projetos talvez aí, dos pequenos projetos abaixo de hoje 1 bilhão de dólares, é talvez um dos projetos mais promissores que nós temos no mercado. Óbvio que em termos de promessa, tá? Ou até costumo dizer isso, que quem vive de projeto é engenheiro e arquiteto, mas acredito que seja um protocolo que todos nós deveríamos estar atentos a ele. As pessoas acabam meio que deixando ele, sei lá, de lado, por muito provavelmente
e é somente, muito provavelmente, talvez não entender sobre necessariamente o funcionamento dele, mas valeria a pena você dar uma estudada, até porque, apesar de nós termos aí Polygon e a própria Arbitrum com a possibilidade, vão lançar os seus tokens, acredito que a Arbitrum vai ser um ativo muito importante, mas acredito que as segundas camadas do Ethereum, elas vão crescer muito ainda, inclusive valer mais do que muitas primeiras camadas. Rede Optimism tá chegando aí a $500 bilhão, tá? Para mim é um ativo que seria interessante hoje para longo prazo, 234 milhões de tokens. Esse problema é o maior desafio deles, porque é um ativo que é inflacionário e a gente não tem redução, por enquanto, de tokens. A saída de tokens maior, por exemplo, do que a vazão que a gente tem da emissão de tokens, né? Então vai continuar inflando. Bom, região de topo histórico também agora alcançada, até vai realizando aí cerca de 30% para o topo histórico, mas está muito próximo. Acredito que em uma retomada do mercado esse topo histórico será mais uma vez batido e é um projeto que, na minha opinião, ainda está barato. Também um protocolo que tem potencial. Todos os protocolos que eu trouxe aqui, acredito que todos eles têm potencial de fazer 1000% de valorização aí para o próximo ciclo de alta. E aí você tem que ficar atento somente às dificuldades de cada um desses. Bom, vou perguntar aí, então a sua opinião sobre esses 6 protocolos. Lembrando, Felipe, tu não falou de Agix, tu não falou de, sei lá, de qualquer outro protocolo que seja. Não quer dizer que os outros protocolos não prestem, é porque eu não ia fazer uma lista aqui com 800 ativos. Temos ativos bem promissores, temos ativos que vai dar pump e depois vai acabar sumido. Né? E vale a pena se você entrar no ponto certo e sair no ponto certo, né? Mas a gente conseguiu separar esses 6 aqui, né? E aí eu vou perguntar qual é a sua opinião aí sobre cada um deles. De coração, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então vê se já deixou o seu like, já está inscrito no nosso canal, também manda um feedback aí através dos comentários. Mais uma vez, reforçar o nosso convite para que você esteja conosco lá no nosso canal do Telegram. Só escanear esse QR Code aqui ou no nosso link da descrição. Que Papai do Céu te abençoe, tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.